O neônio natural é uma mistura de três isótopos estáveis. O neônio 20, 90%, o neônio 21, 0,26% e o neônio 22, 8,82%. E existe em uma quantidade muito pequena na atmosférica. Agora irei falar um pouco sobre o sódio. O sódio, que é um elemento químico de símbolo Na, que possui o número atômico 11. E possui a massa atômica 23. Ele é um metal alcalino, sólido na temperatura ambiente, macio, untuoso e de coloração branca e ligeiramente prateada. Ele foi isolado em 1807 por Sir Humphrey Davy por meio de eletrólise da soda cáustica e fundida. E ele tem como configuração eletrônica Ne 3S1. E o magnésio. O magnésio, que é um elemento químico de símbolo Mg, de número atômico 12. Opa. No caso, 12 prótons e 12 elétrons. E com a massa atômica 24. O magnésio, ele é um metal alcalino terroso e pertence ao grupo ou família 2, que anteriormente chamada de IA, sólido nas condições ambientais. É o oitavo elemento mais abundante na crosta terrestre, onde constitui cerca de 2,25 da sua massa, e o nono no universo conhecido. No seu todo. Esta abundância do magnésio está relacionada com o facto de ser facilmente em supernovas através da adição sequencial. Repetindo, esta abundância do magnésio está relacionada com o facto de se formar facilmente em supernovas através da adição sequencial de três núcleos de hélio ao carbono, que é por sua vez feito de três núcleos de hélio. A alta solubilidade dos íons de magnésio na água assegura-lhe a posição como terceiro elemento mais abundante na água do mar. É empregado principalmente como elemento de liga com o alumínio. Outros usos incluem flashes, fotografias, pirotecnia e bombas incendiárias. O magnésio foi descoberto em 1755 pelo escocês Joseph Black, na cidade de Magnésia. Agora a aluna Maria Bianca irá dar continuidade falando um pouco sobre mais 6 elementos da tabela periódica. Meu Deus, Carolina. Bom, agora eu vou dar continuidade falando sobre alguns elementos. Bom, vou dar início falando sobre o Al. A imagem ficou ruim? Al, o alumínio. O alumínio é o metal representativo encontrado no grupo 13, grupo do boro. Ele possui o número atômico 13, aqui ó, e a massa 27. Suas características são sólido na temperatura ambiente, é um metal e é maleável. O alumínio é considerado o elemento metálico que tem mais abundância no planeta Terra. Seu ponto de fusão é 660,3 graus Celsius. Agora eu vou falar um pouco sobre
o Si, silício. O silício é um elemento químico de símbolo Si. Tem o número atômico 14 e tem a massa igual a 28. Agora, falar aqui um pouquinho, eu vou ensinar como devemos organizar a tabela periódica por cada quadrado. Aqui eu vou colocar o cloro. Geralmente é representado por uma letra ou duas. Aí aqui embaixo você vai colocar o nome do elemento. Aqui a massa representada dele, 35,5. E aqui vai colocar o número atômico. E é assim que se organiza um quadrado da tabela periódica. Aqui é o próximo. O argônio. Aí, novamente, a massa e o número atômico. Bom, agora voltando para cá. Vou falar um pouquinho sobre o P, que é o fósforo. O fósforo é um elemento de origem mineral, possui números atômicos 15 e a massa 31. É um metal mole, possui brilho no escuro. E como eu falei aqui, ó, aqui encontra a massa e aqui o número atômico. E você vai encontrar ele na tabela periódica no grupo 15, no período 3, no grupo 15. Agora eu vou falar sobre o enxofre, que é representado pela letra S. O enxofre é um elemento químico de símbolo S, número atômico 16 e massa 32,1. É um não metal e ele tem inodoro. Ele tem uma coloração amarelada, mole e é muito frágil. Mas, Bianca, o nome dele é enxofre e ele é representado pela letra S. Muitas das vezes ele não é representado pela a inicial porque tem origem de outras línguas, não só do inglês, como aqui o cloro. Ele é representado pela letra C, já o enxofre não é pela letra E. Porque tem diferentes origens e por isso que não é totalmente representado por todas as iniciais. Agora eu vou falar sobre o cloro, que é representado pela letra Cl. O cloro é um elemento químico, símbolo Cl, como vocês estão vendo, número atômico 17. Ele está contido no grupo das olígenes e é o segundo olígeno mais leve, após o flúor. Ele tem uma coloração amarelada, esverdeada e sua massa é 35, como vocês estão vendo aqui. Então, quando vocês se deparam na tabela periódica, vocês já sabem que aqui em cima é o número atômico e aqui o número da massa. Aqui é a inicial, que é o símbolo, e o nome de cada elemento. Agora eu vou falar sobre o argônio. O argônio é o elemento símbolo que é representado pelo símbolo Ar. Número atômico 18, massa 39,9. Encontrado no estado gasoso em temperatura ambiente. Ele foi o primeiro gás nobre a ser descoberto. Então, o argônio foi o primeiro gás nobre a ser descoberto na história dos elementos do gás. E eu vou dar continuidade falando um pouquinho sobre a introdução da tabela periódica. Bom, quantos períodos a tabela periódica tem? Ela é composta por 7 períodos. E nesses 7 períodos pode ser encontrado 8 grupos. Desculpa, professor, são 18 grupos. E bom, o nome de cada grupo no caso do primeiro grupo, é chamado de hidrogênio. O segundo grupo é metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 até o grupo 16, a nomeação dos nomes é a primeira do período, a primeira do grupo, que no caso, a do 3 é o escândio, a quarta é o titânio e assim por diante. O do 17º grupo é chamado de halogênios e do último são os gases nobres. E na tabela periódica, podemos perceber que ela é dividida entre os metais, os não metais, os gases nobres, os lantanídeos e os actinídeos. O hidrogênio ele não está fazendo parte de nenhum desses grupos. Ele só está aqui como primeiro por causa do seu número atômico, que é 1. Então,
Os metais estão sendo representados pela cor lilás, os não metais pela cor amarela, os gases nobres pela cor azul, os lantanídeos pela cor roxo claro e os actinídeos pela cor roxo. Toda tabela periódica tem informações e aqui tem o número atômico, o símbolo, o nome do elemento e a massa, como eu já expliquei antes. Quando o professor chegar e falar assim, encontre um elemento do período 6, número atômico é 5. Aí você vai aqui, informações do período 6, e você vai caçar o número atômico representado pelo 5. No caso, 15. Cadê? Tá focando. Assim. E aqui a gente encontra o PO, que é o polônio. Número atômico 84 e a massa 209. Aí você vai seguir as informações. Caso você não entenda muito bem a tabela, você só vem aqui, que tem indicando o período e o grupo, como as pessoas já falaram, o Renan e a Carolina. E bom, toda tabela periódica tem suas informações. E caso o professor peça para você achar um elemento, por exemplo, no período 5, última camada de elétrons, 7. Você vai aqui, nas informações, período 5, e vai até achar última camada, 7 de elétrons. E você vai encontrar o iodo. Número atômico 53, massa 126. Aí você tem que seguir corretamente as informações. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe. Obrigado pela sua atenção. É nóis.